Foi com toda a força em mim, enfiou a mão dentro da minha camisa, jogou pra baixo, ó. Dá pra ver, ó, meu peito tá todo vermelho. A empresa que fez o debate ontem recebeu 474 mil da Prefeitura de São Paulo. Você sabe que guerra que eu tô enfiado aqui? Em todas as pesquisas, o que eu tô vendo? Um segundo turno, Boulos, Marçal, o Boulos ganha. Um segundo turno, Nunes, Boulos, o Nunes ganha. E as pessoas me cobram muito, você tinha que apoiar o Marçal. Por que eu tinha que apoiar? O vídeo do Nicolas, né, sobre o Kassab, sobre o PSD, sobre como ele está, o PSD está contra a democracia, segundo as palavras do Nicolas, né? Falando nisso, é por isso que o Kassab é importante para você, porque ele conversa tanto com a esquerda quanto a direita, tanto com o Lula quanto... Como sempre, né, gente? Terminando esse vídeo, surgiu um outro meteoro, e dessa vez Nicolas Ferreira. Bom, eu vou colocar dentro desse vídeo, mas para vocês entenderem o tamanho da importância do vídeo que vocês vão assistir aqui. Pessoal, esse é aquele vídeo que ele é simplesmente um meteoro, não é nem uma bomba. Isso porque eu vou trazer aqui Tarcísio de Freitas, que em meio a todo aquele debate de ontem, aquela confusão que aconteceu, poucos ficaram sabendo que Tarcísio acabou dando uma entrevista importante em um podcast muito famoso e que simplesmente entregou ali informações importantíssimas, foi contra inclusive essa campanha que o Nicolas, né, junto com Gustavo Gayer e outros da direita estão fazendo contra o Kassab e o PSD. Eu vou trazer aqui trechos importantíssimos em que inclusive o Tarcísio vai aí colocar meio que em xeque algumas a pessoas da direita aí, porque gera uma certa incoerência. Palavras dele, ele vai inclusive citar aí, né, qual a importância do Kassab em toda essa questão. Gente, olha, é muito importante, vocês não têm ideia de quanta coisa vai ser dita aqui. Então já curte, comenta e compartilha, porque tem tudo isso e muito mais nesse vídeo. Tu vai ficar sabendo agora, porque o Debate em Foco, ele tá no ar. Pessoal, vamos aqui rapidamente fazer algumas atualizações sobre o caso Pablo Marçal, em que ele foi expulso ontem. Eu fiz um baita de um vídeo pra vocês aqui com 50 minutos, foi o vídeo mais longo do canal e que trouxe todos os detalhes. Pra quem não viu, gente, depois corre no final desse vídeo, vai ter um link pra te assistir aqui, bastidores importantes do que aconteceu ontem, que culminou naquele soco em toda aquela confusão. Bom, acontece que a Bárbara, ela acabou aqui dando uma opinião que eu achei extremamente interessante, porque vai de encontro ao que eu tinha dito no vídeo de ontem, que o Carlos Tramontina, pra mim, o mediador, ele foi muito injusto com o Pablo Marçal, principalmente porque ele não, né, teve a mesma isonomia no tratamento quando o Datena falou, ele simplesmente não cortou e no final ele só disse que o Datena estava advertido por reiteradas manifestações. E aqui, inclusive, a Bárbara, que pra mim, a Bárbara é um fenômeno na internet também, uma das pessoas de direita que é combativa, ela tá sempre aí fazendo vídeo há muito tempo, já indo, né, inclusive já esteve lá no Congresso e tudo mais. Acontece que a Bárbara, ela falou sobre esse caso e vamos atentar aqui um minutinho da fala dela. Deixa eu dar meus 2 centavos aqui sobre essa treta do debate, porque eu tô vendo todo mundo comentar, começou com o Duda Lima tentando tirar o celular do cara que reagiu daquela forma. Na minha percepção não foi ele que começou, não. Na minha percepção começou ali nas considerações finais, quando o Tramonte, o cara que tava apresentando, deixou o Datena babar em cima do Marçal e não fez nada. Mas aí quando o Marçal foi falar, o cara vai lá e interrompe ele. Gente, no meio das considerações finais... E o Tramonte estava claramente irritado com o Pablo, parecia que ele queria fazer aquilo. Eu não sei se foi exatamente isso que aconteceu, mas foi a sensação que eu tive. Inclusive pessoas que eu conheço que não gostam do Pablo ficaram com essa mesma sensação, de que foi totalmente injusto o que aconteceu ali, e soou como muita antipatia. Então faltou isonomia sim no debate, que por um todo foi muito ruim. A começar até pela escolha dos especialistas. Me apareceu um professor da FGV metendo Bolsonaro negacionista numa pergunta. Cara, foi tudo muito ruim. E, enfim, eu espero que fique o aprendizado, tanto para quem for promover esse tipo de debate numa próxima vez, quanto para os candidatos. Não espere isonomia. Obviamente, todo mundo tem lado. Exatamente, pessoal. É nessa linha aí que eu trouxe ontem, Carlos Tramontina, pra mim, ele não teve isonomia, principalmente nessa questão toda, e a gente viu depois nos comentários. Inclusive, fazendo uma análise corporal do Pablo Marçal, enquanto ele estava ouvindo respostas de outros candidatos. A gente viu os comentários dos jornalistas depois, gente, olha... De fato, quem acompanhou meu vídeo de ontem sabe do que eu tô falando. Na verdade foi de hoje, foi na madrugada.
corre lá e depois acompanha, que eu achei uma injustiça. A verdade é essa. Acontece, pessoal, que o videomaker que deu o soco aí no Duda Lima, que é o marqueteiro do Nunes, que inclusive foi do Bolsonaro, nas palavras do Pablo Marçal, ele acabou prestando então seu depoimento. Na verdade, ele foi lá e fez um boletim de ocorrência contra o marqueteiro do Nunes. E na saída ele deu a seguinte entrevista, explicando com detalhes, na versão dele, como aconteceu o incidente. Conta pra gente sua versão dos acontecimentos, por favor, do episódio. Certo, a gente estava no debate, ele começou a xingar o Pablo, xingar tudo ali, tentar passar código ali pro Ricardo Nunes. Eu fui começar a filmar para mostrar isso, mostrar como eles agem pelas costas, esses marqueteiros, como eles criam toda essa narrativa e manipulam tudo. Aí eu filmei, e aí eu falei, olha só como agem os marqueteiros. Na hora ele olhou e veio, eu tenho o vídeo, cadê o vídeo? Deixa eu mostrar o vídeo aqui. Depois você mostra. Pablo postou. Foi com toda a força em mim. Enfiou a mão dentro da minha camisa, jogou pra baixo, ó. Dá pra ver, ó, meu peito tá todo vermelho. Jogou pra baixo o celular. E aí, naquele momento, eu só me defendi. Instintivamente, foi o que aconteceu. Vocês viram aí. Jogou forte, né? Eu não sei. Foi pelos vídeos que a gente viu. Eu saí de lá, vim direto pra cá. E aí ele chegou agora, deu o depoimento, eu já conversei com a delegada e agora tô indo pra casa. Como foi? Eu vim com minhas próprias pernas, vim junto com o Tássio. A gente não foi conduzido obrigatoriamente pra cá. Eu vim, foi pra acusar e gerar um boletim de ocorrência contra ele, de agressão contra mim, porque ele me agrediu primeiro. Mas ele que me agrediu. Vocês registraram como agressão? Tá? Com certeza, a gente chegou primeiro. A gente acha que é departamento ou você se arrepende do soco? Cara, o que eu fiz foi só me defender. Eu tô aqui agora, talvez eu estaria em casa se eu tivesse dado uma cadeira, né? Igual aconteceu com o Datena. Mas enfim, vamos. Agora, pessoal, pra gente finalizar essa questão do debate de ontem aí com o Pablo, ele postou um stories bem polêmico no dia de hoje e olha, nas palavras dele, a prefeitura acabou bancando aí o debate de ontem com uma verba bem considerável. Vamos ouvir um pouquinho aqui do que ele tem dito a respeito do assunto de ontem, só pra gente passar pra próxima pauta que, olha, é como eu falei, um meteoro. Sabem aquelas caixinhas de pergunta no Instagram? Pois então, na verdade, o Pablo recebeu aqui a afirmação de uma pessoa que diz o seguinte pra ele: calma, foque nas propostas, tá ficando chato essas brigas, não provoque. E com isso, ele deu a seguinte resposta. Então quer dizer que você não sabe o que está acontecendo. A empresa que fez o debate ontem recebeu 474 mil da Prefeitura de São Paulo. Você sabe que guerra que eu estou enfiado aqui? Você quer realmente ouvir proposta de 10 candidatos ou saber quem são eles? O que está por trás do consórcio comunista do Brasil? Eu perder a calma? Tô aqui, amigo. Poderia provocar uma selvageria nesse dia da cadeirada e fiquei como uma oferta. Não tem como. Tá com 2 pesos e 2 medidas. Datena falou 2 minutos mal de mim, só foi divertido no final. Na minha fala o cara quer interromper. Fiz questão de mostrar. 10 segundos faltando. Eu não vou deixar de falar. Eu fui censurado mais uma vez. Censura agora virou normal no Brasil, né? Por favor, aprenda o que tá por trás do jogo. Que pena. Pessoal, antes de eu vir com uma sequência de meteoros importantes, eu também tenho que trazer essa matéria que é muito importante, gente. Olha só aí, o famoso código-fonte, mas dessa vez não tem nada a ver com urna, e sim com o sistema que distribui os processos do tribunal, do STF. STF impede o UOL de auditar sistema de distribuição de processos do tribunal. O que significa isso, Rodrigo? Bom, basicamente, o UOL, aqui o site UOL postando essa informação, eles teriam acesso com especialistas técnicos ao código-fonte do sistema que faz a distribuição eletrônica, ou seja, o sorteio de quais são os ministros, né, que ficarão responsáveis pelos processos que são pautados lá dentro do STF. Acontece, gente, que após 4 anos, olha só, aqui está na matéria da UOL, após 4 anos, o STF concordou com um pedido da Lei de Acesso à Informação do UOL para obter o acesso ao código-fonte do tribunal. Além de permitir a inspeção, o tribunal deu aval para fazer a análise dos registros de uso do programa. Acontece, gente, que a visita foi agendada e acertada com funcionários do tribunal, mas o STF mudou a decisão menos de 72 horas antes dela ocorrer. Dias depois, Barroso vetou o acesso.
Segundo ele, a análise do código-fonte poderia facilitar ataques de hackers e será feita no futuro sem data definida. Olha só, gente, mais um código-fonte aí, de novo em pauta, dessa vez do sistema de distribuição eletrônica dos processos que vão aos ministros. O UOL recorreu da decisão do ministro nos termos da Lei de Acesso à Informação. Técnicos que acompanhariam a reportagem viram problemas na decisão, como o fato de estar baseada em conceitos errados de segurança e a falta de transparência do judiciário. O sistema do STF sorteia qual ministro vai cuidar de cada processo judicial. Dúvidas sobre o sistema surgiram em 2017, quando o ministro do STF, Edson Fachin, foi sorteado para herdar a relatoria de processos da Operação Lava Jato após o acidente aéreo que matou Teori Zavascki. Questionamentos voltaram à tona recentemente quando o ministro Moraes foi destacado para relatar quase todos os processos ligados a tentativas de golpe de Estado, assim como a investigação em que o juiz Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, denunciou interferência do governo Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Na primeira decisão, Barroso viu interesse público. Em 5 de março, Barroso autorizou o UOL a analisar o sistema de distribuição de ações judiciais nas dependências do STF. Bom, e aqui então tá toda a fundamentação feita, né, gente? Acontece que não foi autorizado, então, inclusive vetado, sem uma possível data para que possa ocorrer, então, essa análise do código-fonte com a justificativa inicial aqui de que isso aí abriria brechas para ataques hacker. Aquilo ali que aconteceu, então, teriam sido apenas coincidências, né? O código-fonte deve estar, né, 100% correto. Vamos esperar aí para ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Eu quero o comentário de vocês. Agora, pessoal, rapidamente falando desse assunto aqui, a CGU, que é a Controladoria Geral da União, aponta uma distorção de 44 bilhões de reais no Ministério da Saúde sob Lula. O que é isso, governo do amor? Acontece que parece que não foi só problemas aí com a dengue, né, gente? Teve também problemas aí contábeis no momento ali de justificar os seus gastos. Parece que é mais ou menos nesse sentido aí. Bom, acontece que a CGU, ela apontou então essa distorção de 44 bilhões nas contas do Ministério da Saúde referentes a 2023, do primeiro ano do atual governo Lula. O relatório afirma que as principais causas são cálculos feitos com base em estimativas e falhas no monitoramento de processos. A auditoria na pasta comandada pela ministra Nízia Trindade foi determinada pelo Tribunal de Contas para julgamento das contas do Poder Executivo. Bom, a matéria é muito extensa, gente, mas eu fui fazer algumas consultas para a gente ver qual é o impacto disso aí, o que isso de fato significa. Bom, acontece, gente, que a primeira dúvida é, esse dinheiro ele foi desperdiçado? Aonde parou esse dinheiro? Em que lugar esse dinheiro foi gasto de fato? Bom, acontece que não foi desperdiçado exatamente, porém a distorção ela é considerada um erro contábil. Bom, aqui tem um exemplo. Imagina tu faz uma compra e registra o valor errado da compra. O dinheiro ele não foi perdido, mas as contas não batem. No caso do Ministério da Saúde, essas distorções envolvem coisas como medicamentos e vacinas que não foram corretamente contabilizados. Bom, e a pergunta que fica, né, gente? Isso é grave? Bom, e aí seria mais ou menos o seguinte: pode ser, porque quando há falhas assim, pode ser mais fácil de esconder gastos ineficientes ou até mesmo fraudes. O Ministério já ajustou algumas contas, mas o risco aqui é que essas distorções prejudiquem a transparência e dificultem a fiscalização correta. Acontece, gente, que eles propuseram aí a fazer esses ajustes ao longo do ano de 2024, então provavelmente teremos aí mais capítulos desse caso mais pra frente. Mas aí, mais um problema agora com a questão da saúde. Agora não tem a ver, especificamente com os problemas aí com a população em si, mas com as contas que não estão batendo. Vamos para a próxima matéria. Pessoal, passando muito rápido nessa matéria porque ela é um tanto quanto intrigante. O Bill Gates, gente, entregou um prêmio para o Lula lá em Nova York. É um prêmio do Goalkeepers que é justamente por políticas de combate à fome, citando inclusive que o presidente Lula é uma inspiração.
Tá aí, Bill Gates, dono dos sistemas operacionais do Windows, que tá na maioria dos computadores aí pelo mundo, entregando um prêmio nas mãos do Lula e dizendo que ele é uma inspiração. Ah, Bill Gates, vem pra cá conhecer o nosso Brasilzão afora. Faz um favor, né, gente? Que coisa séria. Eita, povinho bom, hein? Agora, pessoal, bora começar com os meteoros, porque vai ser uma sequência, um atrás do outro. Bom, primeiro eu vou trazer aqui... O Pablo Marçal esteve em uma live ontem e falou que o Datena havia conversado por telefone com o presidente Jair Bolsonaro, inclusive por videochamada. Eu vou trazer alguns detalhes dessa matéria aqui e na sequência a gente vai ver o Tarcísio de Freitas falando no podcast ontem sobre vários assuntos importantes e colocando inclusive aí Nicolas Ferreira, né, em xeque, justamente por esse apoio que está fazendo aí contra o pessoal do PSD. Bom, vou trazer todos os detalhes para frente. A brincadeira de Bolsonaro com Datena na conversa que tiveram sobre a cadeirada. Jair Bolsonaro teve uma conversa neste domingo por vídeo com José Luiz Datena sobre a cadeirada dada pelo Marçal. Na ligação, Datena agradeceu ao ex-presidente por ter condenado a provocação do influencer que antecedeu a cadeirada. Bolsonaro respondeu com uma brincadeira. Porrada neles, disse o ex-presidente rindo ao desligar o telefone. Bolsonaro chegou a fazer elogios à capacidade de comunicação de Marçal, mas disse que o influencer provoca demais e vai com muita sede ao pote. Bom, a conversa ela foi intermediada pelo assessor de Bolsonaro, Fábio Van Garten, e foi revelada pelo colunista Igor Gadelha do site Metrópolis e confirmada pela Coluna. Já na sexta-feira passada, né, gente, o Bolsonaro ele tinha feito um vídeo, de fato, criticando uma imagem aí do Pablo Marçal levando a cadeirada com aquela imagem lá que o Bolsonaro teve, o atentado contra ele, e o Trump também. Deu todo um bololô sobre isso aí. E agora essa conversa com o Datena, gente, eu não gosto nada disso, nada mesmo. Se de fato ocorreu e tem mais de uma fonte confirmando aí, e o próprio Pablo Marçal, né, ficou sabendo disso nos bastidores também. Bom, acontece é que fica a opinião de vocês aqui embaixo. Eu não gosto nada disso. Bom, vamos agora ao Tarcísio de Freitas, que foi bombástico. Pessoal, prestem muita atenção a partir de agora. Nicolas Ferreira veio meio enigmático nos últimos dias, depois que ele lançou aquela campanha junto com o deputado Gustavo Gayer, justamente para ir contra o PSD, porque tem senadores lá que o Kassab não estaria liberando para apoiar impeachment do ministro Moraes. Acontece é que o Nicolas Ferreira fez aí 2 postagens em uma rede social importante e nessas postagens ele acabou depois tendo resposta de outras pessoas que repostaram ela. Bom, eu vou dar aqui, gente, justamente na cronologia certa para que vocês entendam o que está acontecendo e depois vai acabar linkando com o que o Tarcísio de Freitas vai falar no dia de hoje. Bom, olha só, o Nicolas Ferreira fez uma primeira postagem dizendo o seguinte: melhor perder com dignidade do que vencer sem honra, o sistema é bruto. E aí, o Nicolas, na sequência, ele colocou aqui uma passagem bíblica dizendo o seguinte: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se eu ainda procurasse agradar a homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1:10. Acontece, gente, que uma pessoa comentou em cima desses posts do Nicolas e o próprio Nicolas respondeu depois. Olha só. O que a pessoa comentou, gente? Ela disse o seguinte: o Nicolas mexeu em um vespeiro muito importante do Bostil. Deve estar sofrendo uma pressão absurda, inclusive de aliados. Aguardemos. Acontece, gente, que uma pessoa então foi lá e falou sobre isso em cima e disse o seguinte: retiro tudo de ruim que já falei do Nicolas e digo isso sem ironia alguma. O Nicolas então respondeu a todos eles. Olha só o que o Nicolas disse: obrigado, Ivanildo. Inclusive nunca entendi a maioria dos seus ataques. Ou seja, o cara lá de cima. Mas, ok, internet muitas das vezes é um campo frio e não consegue refletir tudo que nós somos. E olha só, gente, a esse finalzinho dito por Nicolas. E sim, o Ítalo está certo. O que o Ítalo falou, gente? O Ítalo falou o seguinte, ó. Tá aqui em cima, ó. O Nicolas mexeu em um vespeiro muito importante do Bostil. Deve estar sofrendo uma pressão absurda, inclusive de aliados. Aguardemos. E o Nicolas confirmou, gente.
E sim, o Ítalo está certo. Ou seja, o Nicolas está sofrendo pressão dos aliados. E quem são esses aliados, gente? Olha, pessoas importantes, inclusive o Tarcísio de Freitas. E que eu vou trazer agora o Tarcísio falando, então, primeiro do Nunes. Por que apoiar o Nunes, nas palavras de Tarcísio? Ele é parceiro no programa de alfabetização na idade certa. Então o prefeito é parceiro na segurança pública, é parceiro em tudo. E aí as coisas vão fluindo. Pega o indicador criminal no centro. A gente teve redução de 60% em termos de roubos e furtos. A gente está com o menor índice de roubos de veículos desde o início da série histórica no centro da cidade de São Paulo. Então está dando resultado. Por que eu vou fazer uma aposta? Por que eu vou apostar no caminho da insegurança? E as pessoas me cobram muito, você tinha que apoiar o Marcelo. Por que eu tinha que apoiar? Se eu sou o governador do estado e estou fazendo um bom trabalho com o prefeito. Né? E outra coisa, aí vem a questão também dos números. Cara, eu não gosto de gestão do auto-engano. Que é? Que é o seguinte, eu recebo 3 trackings diários, então são tracks feitos com metodologias diferentes, por empresas diferentes, e tenho acompanhado muito de perto pelo menos 5 pesquisas. Então sou um consumidor de pesquisa e eu entro no microdado, porque eu sou curioso. Eu tenho cientista de dados analisando isso para mim. Em todas as pesquisas, o que eu estou vendo? Um segundo turno, Boulos, Marçal, Boulos ganha. Um segundo turno, Nunes, Boulos, o Nunes ganha. Então, eu não quero que a cidade vá para a mão esquerda. Qual é o caminho da segurança neste ponto também, aí considerando a questão política? É o Nunes. Então, o Nunes é o cara que estabeleceu uma boa parceria com o Estado, que trabalha fácil com o Estado, e é um cara que derrota a esquerda. Por isso é a opção pelo Nunes. Não tem nada a ver com o partido. Não tem se Marçal for para o segundo turno contra a Boulos? Aí é Marçal, porque não tem chance de a gente apoiar a esquerda. Entendi. Né? Aí a gente está falando também de um grau de certeza com um grau de certeza. O Marçal é uma incerteza, e o Boulos é certeza de dar errado. Ah, entendi. Uma certeza para o outro lado. É uma certeza para o outro lado, é a certeza inversa. Teve conversa? É a certeza elevada a -1. Em algum momento teve conversa com o Marçal? Ele chegou a te Já conversei com ele. Foi conversas boas? Não, foi uma conversa só. Foi uma conversa tranquila. Que telefone, WhatsApp? Não, ele teve comigo pessoalmente. Porque ele é de mandar WhatsApp aí pro pessoal, né? Pra mim pedindo perdão, pedindo ajuda. Depois faz a mesma coisa, né? Mas enfim, comigo ele esteve lá pessoalmente. Esse estilo de agredir os outros, botar apelido, é um estilo que eu não gosto. Eu acho desrespeitoso. Eu acho que a gente não ganha nada com isso, principalmente quando você pode, eventualmente, numa situação, querer estabelecer uma relação de mas trabalho. pra frente você vai precisar falar com a... Então, eu acho isso inadequado. Eu nunca desrespeitei um adversário meu. Eu não vejo necessidade disso. Eu terminei a eleição do estado de São Paulo com uma boa relação com a Haddad. Porque eu desenvolvi com ele uma relação respeitosa. Eu tenho divergência política e ideológica com o Haddad. Então acho que ele está indo num caminho e o meu caminho é outro. Muito bem. Mas, por exemplo, ele é o ministro da Fazenda e eu estou conversando com ele a renegociação da dívida do Estado de São Paulo. E essa renegociação de dívida é importantíssima, que pode liberar para a gente alguma coisa em torno de 8 bi por ano para fazer investimentos, despesa de capital, para fazer mais metrô, para fazer mais saúde, para fazer mais educação, para fazer mais habitação, né, para fazer despesa de capital. Então isso é importantíssimo. Imagina se eu tivesse ruído todas as pontes na eleição. Esquece. Né? Então, para que a gente vai... divergência e debate político é uma coisa. Agora, desrespeito é outra. Eu acho isso muito inadequado. Mas ele esteve comigo e eu disse para ele o seguinte, eu expliquei por que eu apoio o Nunes e por que eu vou estar com o Nunes até o final. Eu expliquei para ele que o Nunes é um cara bom caráter, é um cara do bem, é um cara humilde, é um cara que é humilde, porém trabalha muito, e é um cara que está dando resultado. Por isso. E foi a minha opção lá atrás e eu vou com ele até o fim. E, obviamente, se ele for para o segundo turno, a minha declaração de voto vai ser nele, e se ele ganhar a eleição, ele vai ter meu apoio. Mas as declarações dele não te tiram também do prumo, não te deixam chateado? Não, porque eu não ligo. Eu não ligo. Aí é o seguinte, existe uma tática aí de fazer pressão que comigo não funciona. Eu sou absolutamente inerte a esse tipo de pressão. Bom, não para por aí. Agora vai vir o assunto Nicolas Ferreira e esse boicote ao PSD. Mas antes disso, Nicolas não baixa a guarda. E ele gravou um vídeo, inclusive, falando isso. Eleições... não tá nem aí, gente. Ele quer saber do impeachment do Moraes e desse boicote contra o PSD. Vamos ver o que o Nicolas falou antes de a gente voltar de novo lá pro Tarcísio. Calma lá. Olha só o Nicolas Ferreira. Pessoal, continuar pressionando aí os senadores, como nós temos feito. Vou deixar mais 3 aqui com suas respectivas redes sociais. Estamos ainda nos 36 senadores. Inacreditável a parcimônia dos senadores com a ditadura que nós estamos vivendo. Até mesmo porque o Twitter, continua derrubado. O Alexandre de Moraes vai multar quem ele quiser, de quem usou aí o Twitter. Duvido que vai multar aí deputados de esquerda, partidos de esquerda, mas é a democracia, né? Ridícula que a gente está vivendo. Então vamos fazer a nossa parte e fazer o que é certo, tá certo? A nossa liberdade importa mais aí do que as eleições. Tamo junto. Bom, gente, vocês acham que para por aí? Olha o que o Nicolas comentou em cima de uma matéria do jornal Metrópolis, que dizia o seguinte: campanha de Ricardo Nunes se irrita com postura de Nicolas Ferreira. E o Nicolas comentou em cima, gente. Desculpa a expressão. Palavras do Nicolas. Caguei. Ou seja, não tá nem aí
para a campanha do Ricardo Nunes e essa irritação que está tendo. E aí agora a gente vem então para o Tarcísio de Freitas. E aí vamos para o vídeo, estava até comentando antes daqui da gente começar o programa, o vídeo do Nicolas, né, sobre o Kassab, sobre o PSD, sobre como ele está, o PSD está contra a democracia, segundo as palavras do Nicolas, né, e que ele está infiltrado no seu governo e apoiando o Nunes. Explica pra gente todo esse bolô que tá rolando numa parte da direita que você deve estar acompanhando. Estou acompanhando e assim, uma coisa que é ruim é uma pessoa que às vezes está absolutamente de fora fazer leituras que uma parte da informação. Tá faltando parte de informação para ele ter a ideia geral do que está acontecendo. Olha só, eu sou uma pessoa que converso muito com o presidente Bolsonaro. O discurso, só para, eu acho que o pessoal não sabe, mas é que o PSD está barrando, por exemplo, o impeachment de andar o impeachment do Moraes, porque faltam 5 votos. É uma das coisas, né? Vamos lá. O PSD liberou a bancada. Então, cada senador do PSD vota quem quiser. Pode votar por conta própria. O PSD não fechou questão nessa. Então, aquele senador do PSD que se sentir confortável de assinar a lista do impeachment pode assinar. E quem não se sentir confortável não vai assinar. E não tem uma orientação partidária. Esse é o primeiro ponto. Segundo, vamos lá, a grande pergunta, e aí às vezes as pessoas fazem esses movimentos e não consideram o contexto. Eu quero saber quem o PL vai apoiar para a presidência do Senado. Exato. Porque o PL já fechou a questão de apoiar o Davi Alcolumbre. O Davi Alcolumbre é justamente o candidato, obviamente do União Brasil, mas do PSD, é o candidato Rodrigo Pacheco ao presidente do Senado. É a escolha dele. É a escolha do Rodrigo Pacheco. E o PL vai estar apoiando o Davi Alcolumbre, junto com o PSD. Então vamos lá, vocês vão estar juntos na eleição da presidência do Senado, é isso mesmo? Pô, mas não é o partido que está barrando a democracia, então o PL tem que lançar um candidato próprio. Ou ele vai lançar? Eles vão fechar a questão com o Davi Alcolumbre mesmo? Ah, mas o Davi também não assinou a lista. Essa é uma pergunta que eu faço. Outra coisa, o senador Romário é do PL. Ele assinou a lista? Não. 22 deputados do PL não assinaram o pedido de impeachment na Câmara dos Deputados. Do PL? Do PL. Outra coisa, senador Ciro Nogueira, PP, ministro do governo Bolsonaro, não assinou a lista. E ele tem uma grande influência sobre os votos do PP, sobre o voto do senador Irã, por exemplo, que foi eleito com apoio do Bolsonaro em Roraima. O senador Irã assinou a lista? Também não. Uma palavra do Ciro também resolveria o problema. Senadora Daniela, que é irmã do deputado Aguinaldo, que é do PP e muito próximo do Ciro. Então você começa a pegar as coisas. Então, no PSD, Nelsinho Trade assinou. O Lucas Barreto assinou. Tem mais uma assinatura. Nelsinho Trade, Lucas Barreto, Vanderlan, senador por Goiás, assinou. Então a bancada do PSD está liberada, né? Mas, gente, agora peguem essa bomba e que vai ser confirmada na sequência pelo Tarcísio de Freitas. Vocês lembram aí que já saíram várias matérias falando sobre a proximidade do Tarcísio aí com ministros do STF? Já saiu várias. Eu vou colocar algumas na tela aí para vocês, como por exemplo essa. Como foi a conversa de Moraes e Tarcísio mediada por Temer em São Paulo? Tarcísio faz proposta a Moraes para tentar reativar o ex no Brasil. Tarcísio de Freitas disse não para Alexandre de Moraes, relata a colunista, em um jantar que ele teria na residência do ministro, teria sido convidado pelo ministro Moraes. O equilíbrio de Tarcísio entre a pauta bolsonarista e a interlocução com o STF. Tarcísio elogia ministros do STF e é criticado por influenciadores bolsonaristas. A nova bomba para Tarcísio desarmar entre Bolsonaro e o STF. Gente, são várias e várias reportagens. E agora, detalhe importante, que nessa fala do Tarcísio, pelo menos na minha compreensão, a gente percebe que ele sim tem essa proximidade e ele faz esse meio campo de fato entre o ex-presidente e os ministros. Prestem atenção agora nas palavras dele. Eu tenho feito vários movimentos, às vezes, de contenção de danos junto com o judiciário. Não tem um movimento que eu não faça que não seja combinado com o presidente Bolsonaro. Que eu não ligue para ele para dizer, eu vou fazer este movimento. E eu jogo muito limpo, porque eu falo para os ministros supremos que eu estou fazendo combinado com o Bolsonaro, e falo para o Bolsonaro que eu vou conversar com os ministros e a gente vai tentando construir, às vezes, saída para alguns problemas complicados. Na época do 25 de fevereiro, a situação estava muito tensa. Né? E eu tenho atuado em outras situações. Sempre que me chega um pedido, eu tenho procurado atuar. Né? Tinham pessoas do entorno que enfim, estiveram presas e a gente pediu, né, por elas, enfim. E sempre de forma combinada. Então as pessoas têm uma parte da história. Né? Uma coisa era o Bolsonaro presidente da República, outra coisa é o Lula presidente da República. E aí eu tenho, de repente, o risco, né, de sofrer determinadas
interferências aqui por parte do governo federal, e eu tenho uma pessoa que tem capacidade, às vezes, de conter um movimento contrário. E isso é interessante para o Estado de São Paulo no que diz respeito ao atingimento de resultados. Agora, pessoal, vai vir uma fala extremamente importante do Tarcísio de Freitas, falando sobre a importância do Kassab. Gente, aqui eu me coloco, né, como uma das pessoas que justamente tem essa crítica ao ex-presidente, porque ele mesmo faz críticas ao Kassab. Olha o que o ex-presidente já havia dito há pouco tempo atrás aí sobre o Kassab e como ele já foi prejudicial ao ex-presidente. E agora o ex-presidente está aí apoiando o Nunes, que tem as secretarias com o Kassab, enfim. Bom, olha só, a fala do ex-presidente, na sequência eu vou vir agora com o Tarcísio de Freitas fazendo justamente essa defesa aí do Kassab. Bom, é uma confusão, gente, olha, é por isso que o pessoal tá realmente maluco aí na internet com tudo isso. Bom, vamos à fala do ex-presidente. Entra o Kassab na CPMI, que é a secretária de São Paulo aqui do governador. O Kassab determinou que todos os seus deputados e senadores votassem contra Jair Bolsonaro, favorável ao relatório, para me indiciar na CPMI, para que ele mantivesse 3 ministérios no governo Lula. Então o Kassab determinou para que seus deputados e senadores do PSD votassem pelo indiciamento de Jair Bolsonaro, independente de provas. Eu não fui convidado nem convocado para a CPMI, senão ele perderia 3 ministérios. Esse é o perfil, né? O Kassab bem representa o caráter do velho político brasileiro. E essas pessoas presas há 7 anos, e também esse que morreu, o Quezão, seu Kassab, só tem responsabilidade nisso. Que se o teu partido tivesse feito um trabalho isento na CPMI, a exemplo do procurador agora, que desmonta a CPMI, com toda certeza não teremos essa barbaridade toda lá. Mas vocês, para atender a narrativa do PT, que a direita é golpista e é terrorista, você, Kassab, manda os teus parlamentares do PSD votar favorável ao relatório. Então você não tem como buscar a verdade, buscar dias melhores para o seu país, se você não tiver o João 8,32 na cabeça. E conhecer a verdade vos libertará. E as escolhas dos secretários foram feitas por mim. Então, me parece que o pessoal está apontando o canhão para o lugar errado, né? E aí vem a incoerência, porque amanhã o PL e o PSD estarão juntos na eleição da mesa do Senado, então, da presidência do Senado. E aí fica escancarada aí, no mínimo, uma incoerência. Né? Eu acho que a gente tem que ser coerente, a gente tem que aprender a construir pontos, porque determinados apoios podem ser muito importantes para o próprio Bolsonaro em 2026. E a gente tem que aprender uma coisa, eu falo muito isso para o nosso pessoal da direita, a gente tem que aprender a varrer para dentro. Porque quem varre para dentro junta, quem varre para fora só espalha. Né? Então tá na hora da gente varrer um pouquinho mais para dentro e aprender a pensar no dia de amanhã, a pensar no futuro. E aí para isso, obviamente, tem que ter um pouco da leitura completa e tem que ter um pouquinho de maturidade. Falando nisso, é por isso que o Kassab é importante para você, porque ele conversa tanto com a esquerda quanto a direita, tanto com o Lula quanto... Ele é um cara que faz uma blindagem. Então, às vezes, quando a gente toma um investido, às vezes um recurso importante não está vindo, eu tenho um interlocutor com o governo federal que pode fazer uma ponte e construir determinados caminhos que, sem interlocução, às vezes fica difícil. Né? Então, tem uma pessoa que tem habilidade, que tem entrada, que tem credibilidade, que pode ir lá tentar resolver alguns problemas. Então, isso é importante para o atingimento de resultado. Então, a questão é muito pragmática. Como está sendo a sua relação com o Lula? É uma relação absolutamente republicana. Né? Então, não tenho muita, vamos dizer, não tenho vínculo nenhum de relação nenhuma, mas aquilo que é interesse do Estado de São Paulo, eu converso com o Palácio do Planalto e pronto. Recebo aqui os ministros também me atendem lá em Brasília quando eu peço agenda, eu levo as questões de São Paulo, a gente procura construir caminhos, ou seja, dentro de uma lógica republicana. Vocês lembram que eu falei no começo do vídeo que eu acabei o vídeo e surgiu essa bomba? Bom, vou rodar para vocês agora Nicolas Ferreira respondendo a uma pessoa importante do PSD sobre toda essa movimentação e o Nicolas tá dobrando a aposta. Vejam com os próprios olhos e ouçam com os seus próprios ouvidos. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade e dizer ao deputado Nicolas Ferreira que lhe falta muita maturidade na vida e também na política. E o partido que eu faço parte com muito orgulho, inclusive tendo ajudado a fundá-lo em 2011, se chama PSD. Agora, deputado Nicolas Ferreira, eu vou lhe dar um conselho. Pare de se comportar como um adolescente mimado e revoltado, querendo tocar fogo no país, colocando brasileiras e brasileiros uns contra os outros, como se nós fôssemos 2 países em guerra. Além disso, você resolveu atacar a honra e a história de líderes nacionais importantes do PSD. Se eu fosse você, eu faria uma grande reflexão, porque depois de tantas atrapalhadas, quem poderá ser boicotado no Brasil não será eu e não será os membros do PSD, será você. Senador Irajá, eu confesso que você perdeu a oportunidade de ficar calado. Até mesmo porque eu pedi para as pessoas simplesmente cobrarem um posicionamento seu, e de forma respeitosa. Daí você faz um vídeo me atacando pessoalmente, simplesmente porque eu pedi para as pessoas cobrarem o seu posicionamento, sim ou não, a favor da democracia.
e depois me chamar de imaturo, você que é o maduro que bloqueou os comentários. Afinal de contas, não aguenta a pressão. Eu sou o adolescente que quer tacar fogo no país. Quem está fazendo isso é o Alexandre de Moraes. Aquele que você, até agora, se permaneceu em silêncio e não se posicionou. Ou seja, pelo visto, o que te falta não é somente caráter, mas é consistência e firmeza. Até mesmo porque eu jamais tinha te atacado pessoalmente. Mas a gente deixa bem claro aqui quem são as pessoas. E esse vídeo que você fez falou muito mais sobre quem você é do que quem eu sou. Eu sou um homem de palavra. Você, pelo visto, não tem palavra alguma. E olha só que interessante, o senador Irajá, que tinha limitado os comentários, agora bloqueou os comentários. Você não pode nem mais comentar na publicação dele. É inacreditável que simplesmente um pedido, um deputado federal, para cobrar o posicionamento dele, ele começa a fazer ataques pessoais. Extremamente maduro da tua parte mesmo, senador. E por fim, dizer que eu não estou respeitando lideranças nacionais. Que lideranças nacionais? Kassab? Kassab, que foi a pessoa que mais perseguiu o Jair Bolsonaro, tanto na CPMI do dia 8, indiciando inocentes a 17 anos de cadeia, baderneiros, de que colocou o Dino comunista no STF, de que simplesmente tem fechado os olhos, como o Rodrigo Pacheco também, que é do PSD, para todas as atrocidades do ministro Alexandre de Moraes. Cadê o teu vídeo falando sobre o Moraes? Tô te aguardando. Bom, vocês viram aí, né, gente? É bomba atrás de... Nem é bomba mais, é meteoro. Atrás de meteoro, um atrás do outro. Nicolas Ferreira mexeu com o vespeiro. Vocês viram aí, ele mesmo acabou confirmando isso anteriormente. Eu tô com o Nicolas nessa, né? Eu espero que ele continue aí com seu posicionamento firme, né? Que ele realmente não dê pra trás, que é isso que fez com que as pessoas colocassem ele ali. Bom, vocês viram também a fala do Tarcísio, muitas coisas que ele trouxe ali. O PL, a gente sabe, né? Bom, todos vocês sabem aí que é meio que um vespeiro ali mesmo. Bom, olha só, pessoal, se surgir alguma coisa nova, muito provavelmente eu vá postar aqui no canal de membros, na nossa comunidade de membros. Clica aqui embaixo, tem um botãozinho aqui, se tu já é inscrito, se tu não é inscrito, te inscreve que vai aparecer. É o botãozinho Seja Membro. Se tu clicar ali, tu vai virar um membro exclusivo da nossa comunidade de Debate em Foco. Caso tu seja um membro e eu poste vídeos apenas para membros, aí tu vai receber a notificação desse vídeo em primeira mão e tu apenas vai ter o acesso, porque tu é um membro do nosso canal. Acho que é R$ 7,99 por mês. É só um valor simbólico mesmo, para que tu faça parte aqui da nossa comunidade. Eu vou ficando por aqui, gente, mas fica ligado, que logo mais já pode ter um vídeo novo aqui no canal Debate em Foco.